Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre as coisas que eu fiz para passar no concurso do TSE. Eu tô com as minhas duas provas aqui, que eu fiz no dia 8 de dezembro, tanto para analista quanto para técnico, e eu tô muito feliz de poder falar para vocês que eu fui aprovado nos dois cargos. Bom, de antemão já queria falar para vocês que as duas provas são de nível superior. Foram duas provas com 120 itens, banca Sebrasp. Para analista ainda teve uma redação de 30 linhas. E preliminarmente eu também queria falar para vocês que eu já sou servidor público, inclusive concursado pelo próprio Sebrasp, sou servidor público do IBAMA atualmente. Eu já estudo para concurso também há muito tempo, desde 2018, foi quando eu comecei a estudar para concurso. Então já fiz muitas provas do Sebrasp e de outras bancas também, que ajudou muito a enriquecer a minha preparação para concurso, e tudo isso me ajudou demais a estudar para o concurso do TSE também. Uma outra coisa que eu também gostaria de destacar é que quando o edital saiu, eu procurei logo me planejar para estudar ele, então já entrando no tópico 1 das coisas que eu fiz para estudar. Eu me planejei demais, pessoal, e isso foi fundamental para mim. Em vídeos anteriores eu já deixei aqui aquela planilha de controle de estudos e questões, e foi exatamente essa planilha que eu usei para estudar para o concurso, e esse foi o diferencial mais marcante da minha preparação, o planejamento. Então, já de primeiro tópico, eu gostaria de destacar isso, o planejamento. Você botar lá de segunda a sexta o que você vai fazer durante a sua preparação, quais disciplinas você vai estudar, o que você vai estudar na segunda, o que você vai estudar na terça e assim por diante. Depois, elencar todos os tópicos do edital e fazer questões sobre cada um deles, porque eu precisava saber onde que eu estava acertando e onde que eu estava errando. E a partir do momento que eu fiz questões sobre cada tópico, eu sabia exatamente onde eu estava acertando e onde eu estava errando. E, logicamente, eu iria focar onde eu estava errando. Esse foi, assim, o diferencial mais marcante da minha preparação. Um segundo ponto muito importante foi justamente fazer questões. Só que fazer questões antes de eu aprender de fato os conteúdos. Por quê? Antes de eu estudar dessa forma, eu tinha um hábito de querer estudar todo o edital, esgotar todo o conteúdo e só depois partir para as questões, porque eu achava que se eu fizesse questões antes, como eu não tinha conhecimento, eu iria errar tudo e aí eu iria ficar frustrado. Só que isso não é verdade. Quando você começa a fazer questões antes de estudar aquele conteúdo propriamente dito, ou antes mesmo de finalizá-lo, você acaba aprendendo muita coisa. Porque as bancas, elas tendem a aprofundar nos conteúdos, certo? Então, quando você está fazendo questões sobre um determinado assunto, você está aprendendo a forma, inclusive, como que a banca cobra. Você também pode revisar por questões, além de só aprender. Você pode, desenvolver muito o seu conhecimento fazendo questões. Então, eu inverti a lógica. Ao invés de eu estudar primeiro um conteúdo todo para depois partir para as questões, não, eu parti para as questões antes. E isso também foi muito bom porque me ensinou da onde que as bancas estavam tirando as questões. Porque, sim, isso é muito importante quando você está estudando para concurso. Você precisa saber da onde que o examinador está tirando as questões para você ir logo na fonte daquela informação e estudar exatamente da onde que o examinador está tirando a questão para na hora de chegar na prova você conseguir acertar, que é esse nosso objetivo, certo? Então, uma outra dica é justamente você fazer questões antes de você terminar um conteúdo ou você esgotar aquele conteúdo e controlando, como eu já disse na dica número 1. Uma outra coisa muito importante que eu fiz durante a minha preparação foi ter um tempo para fazer exercício físico. Gente, exercício físico é muito importante, eu acho que todo mundo aqui é adulto, todo mundo sabe disso, né? Então, era muito importante ter momentos de pausa. Eu geralmente pausava no momento da tarde, assim, depois do almoço, mais ou menos. Ali eu tinha uma pausa no meu estudo e eu fazia exercício físico. Eu gostava de ir à academia, poderia também fazer um exercício mais aeróbico, pular corda, corrida, e aí fica a seu critério. Você pode fazer o que você quiser, não necessariamente você precisa ir à academia ou crossfit, você pode fazer o que você quiser. Você pode pular corda, vôlei, natação, caminhada, passear com o cachorro, o que você quiser. Mas é muito importante que você faça um tipo de exercício físico. Por quê? Porque quando você faz exercício físico, você faz com que o seu sangue circule mais
as suas taxas sanguíneas melhoram, e com isso também o seu cérebro fica mais oxigenado, porque vai ter um movimento maior de sangue passando pela região do cérebro. E isso é ótimo para a memória. Por quê? Porque o nosso cérebro precisa de estímulos para funcionar melhor e, logicamente, para aprender melhor também. Então, quando você faz exercício físico, você está oxigenando mais o seu cérebro, isso faz com que ele retenha também mais conteúdo, o que é excelente para a gente, tá? Fora que você também melhora o seu estado psicológico, o seu estado emocional e também ganha mais resistência. E uma coisa que a gente precisa muito quando está estudando para concurso é de resistência, porque a gente sobrecarrega muito a nossa coluna, porque fica muito tempo sentado, até mesmo lá no dia da prova, né? São 4 horas sentado, mais ou menos. Então, isso é algo que demanda muito do nosso corpo. E estar bem preparado fisicamente é algo que vai ajudar demais. Um outro tópico também, assim, extremamente relevante, já na mesma pegada dessa questão do exercício físico, é a alimentação e a hidratação. Cara, beba água. Você precisa beber água para o seu corpo funcionar bem. Então, eu sempre tinha uma garrafinha perto de mim, quando eu estava lá estudando, porque senão a gente não lembra de beber água. E beber água é muito importante para o nosso cérebro também funcionar bem, e para o nosso corpo manter as nossas funções vitais, ok. E se alimentar bem. Não vai adiantar nada você estudar muito, você praticar exercício físico se você não se alimentar bem, se você não nutre o seu corpo e não coloca energia para dentro dele para que ele possa funcionar bem. Porque estudar, por mais que você fique sentado, ainda assim demanda muita energia, porque o seu cérebro vai estar funcionando. Então, ele vai demandar muita energia. Então, cara, consuma bastante frutas, legumes, verduras. Se você quiser consultar um nutricionista, fazer exames também é muito importante para você ver como que está a sua taxa de vitamina D, magnésio, sódio, potássio, a sua glicemia. Tudo isso vai ajudar também para você ter um bom desempenho na hora do seu estudo. E já nessa mesma pegada também é muito importante que você se exponha ao sol, porque o sol tem muita importância para a nossa saúde e isso vai auxiliar bastante no seu desenvolvimento enquanto concurseiro, principalmente na hora ali da parte da manhã, que é importante ver a luz do sol, para que o sol ajude a gente a despertar mais. Quando a gente olha e vê o sol, a gente consegue entender inconscientemente que o dia amanheceu. Se o dia amanheceu, então está na hora da gente ativar o nosso cérebro e colocar ele para funcionar. E aí, seguindo também em diante, falando do estudo propriamente dito, algo que foi muito relevante para mim foi tirar um tempo para estudar as legislações. Como eu fiz concurso tanto para analista administrativo quanto para técnico administrativo, tinha a lei de licitações que era muito importante. E eu sabia que ela ia ser muito importante porque, como era um cargo bem administrativo, né, tanto o de analista quanto de técnico, e essa lei apareceu no meu edital com um certo peso, eu percebi que o examinador estava querendo dar um certo peso para essa lei. Então, destinei horas específicas para estudar essa lei, e sempre isso, pessoal, eu fui lá direto na lei e reli, fiz muitas questões, e isso foi essencial para mim, porque, por exemplo, na prova de técnico eu acertei todas as questões da lei de licitações, e na prova de analista, se eu não me engano, eu errei só uma. E claro que isso foi um diferencial, não teria nem como não ser um diferencial, por quê? Porque a lei de licitações é uma lei imensa, é uma lei muito difícil, e eu consegui me dar super bem, por quê? Porque eu foquei nela. Eu coloquei ela como se fosse uma disciplina isolada. Por mais que ela estivesse dentro da parte de direito administrativo, eu estudei ela como se fosse uma disciplina, e aí eu coloquei um dia específico para estudar ela junto com uma outra matéria. E isso me ajudou demais. Falando sobre redação, um outro ponto também, né, que é extremamente relevante. Eu fazia redação todo fim de semana. E eu não tinha ninguém para corrigir minhas redações, porque eu estudo sozinho, não faço cursinho, nem tenho um coach, nada. Então, qual foi a estratégia que eu utilizei? Eu falei, bom, se o Sebrasp cobra de um jeito X, então eu preciso entender esse jeito X que ele cobra. E aí, eu comecei a pegar redações anteriores no próprio site do Sebrasp e analisava também com o modelo que ele disponibilizava de padrão de resposta. E aí eu comecei a entender o padrão dele. O Sebrasp gosta muito que você vá na veia, sabe? Que você dê o que ele está pedindo. Como na minha redação de analista caiu excelência em serviços públicos, e ele pediu lá a definição de excelência em serviços públicos, as formas de relacionar isso com eficiência, cara, eu fui direto na veia. Ele pediu definição, eu comecei minha redação escrevendo: a excelência nos serviços públicos significa o atendimento das necessidades
do cidadão cliente, que é entendido como usuário final da atuação estatal. Ponto. Eu não fiz introdução, não fiquei enrolando, eu fui direto na veia. E eu tirei 10 nesse tópico. E isso tudo foi muito relevante, essa coisa de você ir até a banca, de você olhar o que a banca faz, olhar também os padrões de resposta, olhar para as questões e entender como que o examinador trabalha. Tudo isso me ajudou demais, porque conforme eu ia fazendo questões, eu ia aprendendo de onde que a banca estava tirando elas. E aí eu ia exatamente nesses materiais e isso me ajudou muito. Eu tenho aqui a prova de técnico judiciário e nessa prova, se eu não me engano, na questão aqui 68 e 69, ele referencia o modelo de excelência em gestão pública. Esse modelo de excelência em gestão pública está disponível na internet de forma gratuita. E aqui tem a questão 68 e 69. Eu acertei as duas questões, as duas estavam certas, e eu só acertei porque eu li esse modelo de excelência em gestão pública que está disponível e que eu sei que está disponível porque quando eu estava fazendo questões acerca de excelência em gestão pública, os próprios concurseiros, amigos, eles comentavam nas questões e eles botavam as referências. E isso foi ótimo para mim, porque eu fui exatamente lá nas referências e li o modelo, e aí chegou na hora da prova, eu acertei. Por quê? Porque eu estudei. Por quê? Porque eu fiz questões e porque eu descobri de onde o examinador estava tirando as questões. Uma outra coisa também que eu usei e que me ajudou demais foi o Anki. Gente, eu nunca havia utilizado o Anki. O Anki é um aplicativo que você utiliza para fazer anotações. Tem lá cartões que você pode destacar e criar esses cartões, logicamente. Então, você consegue ter toda a informação ali na palma da sua mão, porque você pode abrir também na internet. E isso foi ótimo para mim, porque à medida que eu ia estudando, eu ia colocando as informações nesse Anki. E aí eu conseguia fazer revisão. No final do dia, eu geralmente tirava o final do dia para fazer revisão. Às vezes eu começava fazendo no início do dia, mas geralmente eu fazia mais no final do dia mesmo. E aí eu me comprometia de todo final do dia estudar pelo menos um cartão. E aí, à medida que a prova ia chegando, eu ia aumentando esse número de revisões também. Tinha dia que eu estudava 2 cartões, tinha dia que eu estava mais disposto, eu estudava 3 cartões, e assim eu ia. Isso me ajudou demais a revisar o conteúdo e reter mais a informação. Porque sim, se você estuda uma vez, provavelmente daqui 1 a 2 semanas, você já não vai estar mais com aquele conteúdo muito fresco na sua cabeça. Você precisa relembrar. E o Anki é ótimo para a gente poder fazer revisão, justamente por conta dessa flexibilidade que ele permite. E nos cartões tem como você pintar. Então toda vez que eu estudava, eu pintava ele de vermelho. E ali eu sabia que eu já tinha revisado. Ou seja, tinha um controle, o que também é ótimo para a gente, para ajudar a gente a se organizar melhor. Também é muito relevante a questão do sono. Cara, quando eu entendi que o sono era fundamental na minha preparação, eu comecei também a priorizar o sono. Eu dormia no mínimo 8 horas por noite. Eu focava nisso, não ficava mexendo em celular à toa. Não, eu tinha ali o meu horário de dormir, então eu dormia, porque eu sabia que o sono seria essencial para que meu cérebro pudesse armazenar as informações que eu obtive ao longo do meu dia. Além disso, eu sou uma pessoa que depois do almoço, eu sou um pouco preguiçoso, então não ficava lutando contra mim. Depois do almoço, eu tentava tirar ali alguns minutinhos de descanso. Tirava pelo menos 20 minutinhos, meia hora, dava um cochilinho, não emendava não, ficava dormindo 2, 3 horas, não, nada disso. Era só uma questão de 20 minutinhos, meia hora, e aí isso me renovava de uma tal forma que era assim, excelente para mim. Depois que eu me renovava, aí sim, eu voltava a estudar e conseguia render um pouco mais. Aí depois eu parava, fazia minha atividade física, tomava um banho, fazia um lanche e depois eu voltava para estudar. Isso foi algo que mudou o meu estudo, ainda mais porque eu estava num período de férias, então eu conseguia focar bastante. E eu não vou ficar aqui falando que eu estudava 10 horas líquidas por dia, que eu estudava 12 horas líquidas por dia, porque não, eu não fiz nada disso. Mas eu estudava mais ou menos aí no pós-edital, cerca de umas 6 horas por dia eu conseguia estudar, porque eu estava de férias, então eu conseguia focar bastante. Um outro diferencial também, que foi muito importante para essa minha preparação, foi que o concurso foi adiado. Ia ser em uma data, mas depois foi para dezembro, por conta das eleições, se eu não me engano. E isso foi ótimo para mim, porque eu pude estudar mais e com mais qualidade também, principalmente os assuntos que eu nunca tinha estudado. Caiu muita coisa de administração geral, de fiscalização de contratos, que era
que eram assuntos um pouco novos para mim. Então, esse adiamento foi algo assim muito bom para mim, porque vocês imaginam, no Rio de Janeiro, para técnico, foram cerca de quase 25 mil inscritos, e eu passei entre os 10 primeiros colocados. Se eu não tivesse esse tempo a mais, possivelmente não teria passado entre os 10 primeiros colocados, porque eu não iria conseguir estudar tudo. Então eu aproveitei esse tempo que o concurso foi adiado, e aí eu consegui focar melhor. E isso já serve também de alerta para vocês, para que vocês não deixem se levar pela questão do a concorrência é muito grande. Cara, eu sou um ser humano comum, eu ando de ônibus, eu não faço cursinho nem nada, e eu consegui passar entre os 10 primeiros colocados em um concurso de nível superior, em um concurso feito pelo Sebrasp, com 120 itens, e eu consegui ali ter um ótimo desempenho na minha prova. Foram 120 itens, eu marquei 118. Desses 118 eu acertei 110. No final acabei ficando com 102 pontos líquidos de acertos na prova, o que me colocou ali entre esses 10 primeiros colocados. Então, não caiam nessa de que a concorrência está muito alta. Gente, esquece isso, tá? Só façam a parte de vocês, estudem, que se vocês conseguirem estudar com qualidade, tenho certeza que vocês vão conseguir um bom desempenho na prova. E falando sobre a prova, uma outra coisa também que eu fiz foi me programar para poder descansar, para poder ir fazer a prova. Então a prova é no domingo e eu teria que acordar muito cedo, porque a gente tem que acordar cedo para chegar cedo na prova, porque eu tinha prova tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde. De manhã era para analista e à tarde era para técnico. Então, ao longo da minha semana, eu já comecei a acordar cedo para poder chegar no domingo, eu conseguir de fato acordar cedo e descansado. Então a prova é no domingo. A partir da segunda, eu comecei a acordar cedo. Tipo, sei lá, 8 horas. Aí na terça, eu acordo 7h30. Na quarta, eu acordo 7. E assim eu vou até chegar no fim de semana. Vou sempre diminuindo. No sábado, eu devo ter acordado umas 6 horas da manhã. E por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque no sábado eu queria ter sono cedo, para poder descansar pelo menos 8 horas, para no domingo acordar cedo. Porque no domingo, a minha prova começava 8 horas, 8, 8h30, por aí. Então o portão ele começava a abrir por volta das 7, 7h30, por aí. Então eu teria que acordar cedo nesse dia para poder chegar no local da prova, para poder fazer a minha prova. E para eu acordar cedo, eu teria que dormir cedo no dia anterior para poder descansar. E como eu sou uma pessoa que antes do concurso eu geralmente fico ansioso, às vezes a ansiedade não me deixa dormir. Então o que eu faço? Eu vou acordando cedo ao longo da semana, antes da prova, e quando chega no sábado eu acordo bem cedo. Para quê? Para que o cansaço, para que o sono vença a minha ansiedade e aí no domingo eu consiga acordar e acordar descansado. Então foi isso que eu fiz, tá? Fui aumentando gradativamente o tempo que eu dormia, mais cedo ao longo da semana, ao longo dos dias, para poder no domingo conseguir de fato acordar cedo e descansado. Só que na época eu morava em São Gonçalo. E aí a minha prova para analista foi de manhã, foi 8 horas da manhã, o portão fechou em Copacabana. E depois a minha prova para técnico seria no centro do Rio, às 3 horas da tarde. Aí eu falei, caramba, ok, eu moro em São Gonçalo, como que eu vou fazer para ir de São Gonçalo no domingo para Copacabana, sendo que o portão fecha cerca de 8 horas da manhã? Eu teria que acordar muito cedo e sair muito cedo de São Gonçalo. Aí eu falei que isso não seria vantagem, isso seria inviável. E fora também que poderia dar algum problema no trânsito, por mais que eu pegasse uma Uber, iria me deixar um pouco nervoso, desestabilizado. E aí o que eu fiz? Eu aluguei, peguei um hotel em Copacabana, bem perto do meu local de prova, foi bem caro na verdade, foi 400 e poucos reais, uma noite só. Mas eu paguei, eu já trabalho, já sou servidor, então eu já tenho meu dinheirinho, e aí eu paguei. Fiquei lá nesse hotel, dormi, cheguei no sábado à tarde, jantei e tal, dormi, e aí no dia seguinte eu acordei bem cedo, 6 horas da manhã já estava acordado, tomei meu café da manhã com tranquilidade, tomei banho, deu até para revisar alguma coisinha, sabe, aqueles prazos mais importantes, aquelas informações mais importantes, e aí 7 e pouquinho já estava perto da escola onde eu ia fazer a prova. E isso foi algo extremamente importante para mim, porque eu descansei bem, tomei café da manhã tranquilo, tomei banho tranquilo, sem preocupação nenhuma, sem nervosismo nenhum se eu ia conseguir chegar ou não na prova,
porque eu estava num hotel muito perto e eu fui andando. Então foi muito tranquilo para mim. Inclusive, deixo essa dica para vocês, caso vocês sejam candidatos que morem longe do local de provas e caso vocês tenham condições de alugar um local que seja perto da prova, é muito bom por conta dessa questão da tranquilidade que vocês têm de não correr risco, né, de perder a prova por conta de trânsito ou qualquer outra avaria. E lá na hora da prova, na hora de resolver a prova propriamente dito, eu também usei técnica, claro. Eu não sabia a prova toda porque é muito difícil você sair de casa, por mais que você estude, você saber com certeza os 120 itens. Cara, não dá, né? Então, eu usei técnica de chutes também para poder fazer a prova do Sebrasp. Só que isso que eu vou falar agora só vai funcionar se você for um concurseiro muito experiente e você tiver muito conhecimento acumulado. Porque o Sebrasp ele funciona mais ou menos assim. Numa sequência de 5 questões, sequência fixa, por exemplo, 1 a 5, 6 a 10, o Sebrasp geralmente coloca 2 questões certas e 3 erradas, ou 2 questões erradas e 3 certas. Sabendo disso, você tem uma alta chance de aumentar a sua nota. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu marquei primeiro todas as questões que eu tinha certeza que estavam certas ou que estavam erradas e que eu sabia justificar o porquê de estarem certas ou de estarem erradas. Depois que eu marquei tudo isso, eu usei a técnica de chute. Por exemplo, se na questão 1, 3 e 5 eu marquei que elas estão certas e eu tenho certeza do que eu estou fazendo, então possivelmente a questão 3 e 4 estaria errada. Seguindo esse princípio, foi exatamente isso que eu fiz. E aí eu consegui acertar muitas questões com essa técnica. Mas veja bem, das 120 questões, eu marquei mais ou menos umas 100 com certeza na prova de técnico e mais ou menos umas 95 com certeza na prova de analista. Então você vê, as outras questões, por mais que eu não tivesse certeza, eu tinha ali uma noção. Das 120 questões de cada prova, talvez umas 3 ou talvez umas 5, que eu não fazia ideia. Mas eu tinha muita certeza da maior parte das questões e tinha um pouco de dúvida numas outras e só um mínimo, uma porcentagem bem pequena que eu realmente não fazia ideia. Mas isso não trouxe grandes problemas para mim, porque como eu tinha certeza em uma grande parte e uma outra eu estava na dúvida, nessa outra parte que eu estava na dúvida, eu consegui aplicar a técnica de chute e aí me dei muito bem no Sebrasp. Mas, repito, isso é algo que você só pode fazer se você tiver muita certeza do que você está fazendo. Ou seja, se você tiver conhecimento prévio, se você for um concurseiro experiente com o Sebrasp, se você tiver estudado bastante, se você não for nada disso, cara, nem tenta. Não vale a pena você chutar no Sebrasp, porque você precisa de fato ser um concurseiro muito experiente. Como eu, que já estudo para concurso desde 2018, já fiz muitas provas do Sebrasp e inclusive já sou concursado pelo Sebrasp. Não vai ficar inventando aí de chutar no Sebrasp só porque eu tô falando não, hein? Você precisa de fato ter experiência, tudo bem? E por fim, algo super relevante foi a minha semana antes da prova. Gente, na minha semana antes da prova, eu estudei de fato aqueles assuntos em que a minha porcentagem de acerto estava baixa na minha resolução de questões, de acordo com a planilha de controle de estudos e questões que eu tenho aqui. Naqueles conteúdos em que eu estava com uma taxa de acerto de mais de 80%, eu já nem vi mais na minha última semana. Nem vi, galera. Eu só foquei mesmo naqueles conteúdos em que minha porcentagem de acerto estava muito baixa, tipo 65%, 70%. E ali eu assistia videoaulas no YouTube, eu fazia revisão com os materiais que eu tinha, eu fazia muito mais questões sobre aqueles conteúdos também, li os comentários dos concurseiros mais experientes que comentavam lá justificando por que estava certo, por que estava errado, e isso me ajudou demais a aprender. E aí eu lembro do tema de excelência em serviços públicos, que foi o tema da redação para analista. Eu estava muito ruim nesse tema, eu estava com cerca de 62% de acerto. E aí o que eu fiz? Eu foquei nele. Eu lembro que na minha semana antes da prova eu foquei muito nesse tema. Eu assisti videoaula, fiz questão, procurei PDFs sobre o assunto para poder ler, me aprofundar mais. E quando chegou lá na hora e caiu excelência em serviços públicos, caramba, foi assim fantástico para mim.
justamente porque a minha planilha tinha me mostrado que eu precisava focar nesse tema. Eu foquei nele e chegou lá na hora, caiu. E eu fui maravilhosamente bem na redação. Valia 50, eu fiquei com 46,5 na minha nota final. Então eu consegui gabaritar dos 4 tópicos, eu gabaritei 3 e em um tópico eu perdi um pouco de ponto. Então assim, a minha nota foi maravilhosa, valendo 50, tirei 46,5. Para mim foi algo que foi fantástico e isso fez com que a minha classificação para analista disparasse. Então, galera, tá aí a importância de vocês controlarem o estudo de vocês. E especialmente ali na última semana, nas 2 últimas semanas, vou colocar assim, é muito importante que vocês estudem de fato o que vocês estejam errando mais. Não vale a pena ficar focando naqueles tópicos que vocês estão bem. É muito importante que vocês foquem onde vocês não estão bem, porque vai ser ali que vai ser o diferencial também para vocês serem aprovados. E por fim, mas não menos importante, eu priorizei o estudo como se fosse algo muito importante na minha vida. Eu não poderia deixar de falar sobre isso, porque o estudo ele precisa ser a sua prioridade. Não vai ser a festinha no fim de semana. Não estou dizendo que você tem que deixar de sair, não é isso. Mas você tem que priorizar o seu estudo. O que é mais importante naquele momento? O seu estudo ou uma festinha que você pode ir qualquer final de semana? O barzinho, sabe? Isso foi algo que eu fiz também e eu recomendo demais que vocês façam. Priorizei bastante meu estudo. E é isso, galera. Eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Eu espero que vocês consigam ter uma aprovação de uma forma mais rápida. E eu espero que vocês realmente apliquem isso que eu falei, porque como eu tenho um pouco de experiência e eu estou passando essa experiência para vocês, eu não tive isso, né, quando eu comecei a estudar. Então, aproveitem para que vocês consigam ter a aprovação de vocês mais rápida, porque eu demorei um tempinho para aprender isso e agora eu estou passando para vocês, tá? Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado e muito sucesso aí na caminhada de vocês.